Atenção, amigos! Antes de mergulharmos nesta história de traição e vingança, não se esqueçam de subscrever o canal, dar gosto a este vídeo e deixar o seu comentário abaixo. A sua opinião é muito importante. O brinde da desgraça. Uma guerra silenciosa. Ele era um titã dos mercados de Lisboa, um homem capaz de construir ou destruir fortunas com uma única palavra. Ela, a sua esposa grávida, era o acessório perfeito para a sua vida de milhões de euros. Mas no deslumbrante coração da alta sociedade lisboeta, rodeado pelos seus amigos, Diogo Antunes decidiu fazer um brinde diferente, um que não celebraria o seu futuro filho, mas que banharia a sua esposa Sofia em vergonha. Ele acreditou que o seu escárnio público era a última palavra, uma cruel demonstração do seu poder. Mal sabia ele que aquilo era apenas o primeiro disparo numa guerra que ela já estava preparada para vencer. O ar no loft valia mais do que a maioria das casas das pessoas. Era uma atmosfera cuidadosamente filtrada com ar-condicionado que cheirava ligeiramente a jasmins e a dinheiro antigo. Do 680º andar, sobre o Parque Eduardo VII, as luzes da cidade estendiam-se como um manto de diamantes dispersos, um reino sobre o qual Diogo Antunes presidia. Nesta noite, no entanto, a vista não oferecia consolo a Sofia Martins. Sentia-se menos como um reino e mais como uma prisão requintadamente mobilada. Sofia passou uma mão pela suave e firme proeminência da sua barriga. 7 meses. 7 meses a carregar o herdeiro do Império Antunes, uma dinastia construída sobre aquisições impiedosas e a intuição quase assustadora de Diogo para os caprichos do mercado. A sua própria intuição gritava agora, um alarme silencioso e frenético que vinha a soar há meses. Ela observou o seu marido do outro lado do mármore da sua sala de estar. Vestido com um fato feito à medida por um designer, Diogo era o retrato da perfeição masculina. Cabelo escuro, um maxilar que podia cortar vidro e olhos da cor de um mar tempestuoso. Ele falava ao telemóvel, uma mão a gesticular com desdém enquanto caminhava. Não a tinha olhado de verdade o dia inteiro. Nem um olhar de verdade. Ele tinha lançado um olhar na direção dela, os seus olhos a varrer o seu vestido de maternidade justo. Uma parte dele com uma expressão indecifrável. Não era o olhar adorador de um marido entusiasmado por ser pai. Era a revisão crítica de um colecionador de arte, a avaliar se uma peça ainda pertencia à sua coleção. Não, Ricardo, isso é inaceitável. Ele explodiu para o seu telefone. Liquida a posição. Tudo. Não me importa se provoca uma queda. Que caia. Nós a voltaremos a comprar no fundo. Isso é uma ordem. Ele terminou a chamada sem se despedir. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que o barulho. Finalmente, ele virou-se para Sofia, o seu foco agudo e inquietante. "O carro está pronto?" perguntou. A sua voz era cortante, desprovida de calor. "Está à sua espera lá embaixo há 10 minutos, Diogo", respondeu Sofia, a sua própria voz suave, mas com uma força tensa que ele parecia sempre ignorar. Ela tinha aprendido a ser um lago calmo que refletia os seus humores enquanto as suas próprias correntes fluíam profundas e ocultas. Bem, ele ajeitou os punhos da sua camisa, um tique nervoso que ele tinha quando estava prestes a fechar um grande negócio, ou de mentir. Ele era um excelente mentiroso. Sabes o quão importante é esta noite? Os Ferreiras são dinheiro de tradição. Eles precisam de ver estabilidade, unidade. O coração de Sofia deu um doloroso sobressalto. Unidade. A palavra era uma piada amarga. Unidade era os dois a assistir a galas de caridade, as suas mãos entrelaçadas para as câmaras, enquanto a sua outra mão enviava mensagens a outra pessoa debaixo da mesa. Unidade era ela a supervisionar as reformas do quarto do bebê,
enquanto ele trabalhava até tarde. O aroma de um perfume estranho e caro a agarrar-se ao seu casaco quando ele finalmente regressava à casa. O perfume não era o dela. Ela usava um perfume suave e fresco. Este outro aroma era algo mais afiado, mais agressivo. Algo como a orquídea negra. Eu sei, disse ela, forçando um pequeno sorriso. Portar-me-ei o melhor possível. Um vislumbre de algo, aborrecimento, alívio, cruzou o seu rosto. Ele a preferia assim, dócil, bonita e silenciosa. Ele aproximou-se, pousando uma mão na sua barriga. O gesto pretendia parecer terno, uma atuação para uma audiência invisível. Mas o seu toque era frio, possessivo. Sentia-se como se ele estivesse a reivindicar a propriedade do bebê, não a ligar-se a ele. Isto é o que eles querem ver, ele murmurou, o seu olhar distante já no restaurante, já a encantar os investidores. A família feliz, a continuação da linhagem. Sofia não se abalou. Ela passara os últimos 5 anos do seu casamento a dominar a arte da quietude. Havia crescido numa confortável família de classe média alta em Sevilha. O seu pai, um arquiteto respeitado. A sua mãe, uma professora de história. O seu mundo era de estabilidade amorosa e curiosidade intelectual. Casar com Diogo fora como ser catapultada para outra dimensão. Um mundo de deslumbrante riqueza, jatos privados e traiçoeiras correntes sociais. Ela tinha estado apaixonada, verdadeira e profundamente, pelo homem encantador e ambicioso que a tinha cortejado incansavelmente. Mas o homem com quem se casara fora lentamente substituído por este estranho frio e calculista que valorizava os preços das ações acima dos sentimentos e a imagem pública acima da realidade privada. "O carro", disse ela, retirando suavemente a sua mão da sua barriga. "Não devemos chegar tarde." Ele assentiu, já a virar-se, a sua mente de novo no negócio. Enquanto ela pegava na sua pequena mala de mão prateada, ela viu-se refletida nas janelas do chão ao teto. Uma mulher com um belo vestido, uma vida preciosa a crescer dentro dela, de pé num palácio de cristal e aço, com um aspecto completa e desesperadamente sozinha. Mas os seus olhos guardavam um segredo. Não era desespero o que havia nas suas profundezas, era determinação. Diogo pensava que ele era o senhor deste universo, o que dava as ordens. Ele acreditava que ela era apenas mais um belo ativo. Ele não fazia ideia de que este ativo estava prestes a amadurecer, e os retornos seriam devastadores. Pausa para refletir. Achas que Sofia já tinha um plano em mente ou foi o brinde à gota d'água? Deixe a sua opinião nos comentários. O jantar que mudou tudo. O restaurante, o Guardião, era o tipo de lugar que não tinha letreiro. Se não sabia onde era, não devia lá estar. O interior era uma sinfonia de tons abafados, madeira escura e poças de luz dourada que faziam com que todos parecessem saídos de um quadro de Goya. O ar vibrava com o burburinho baixo de pessoas poderosas a fechar negócios poderosos. A sua mesa era a melhor da casa, um reservado circular com vista para o jardim privado do restaurante. Juntaram-se a eles o senhor e a senhora Ferreira, um casal mais velho com dinheiro tão antigo que era praticamente fossilizado, e uma mulher mais jovem que Diogo apresentou com demasiada naturalidade. "E esta é Isabela Torres", disse, a sua mão a pairar perto das costas dela por uma fração de segundo demasiado tempo. Isabela é uma brilhante consultora de arte que está prestes a abrir a sua própria galeria no bairro do Chiado. Ela tem me dado consultoria sobre algumas novas aquisições.
Isabela era deslumbrante de uma forma severa e angular, que era o polo oposto da beleza mais suave de Sofia. Ela usava um vestido preto sem costas que se ajustava à sua figura esguia, o seu cabelo escuro preso num rabo de cavalo elegante e apertado, e o seu batom vermelho era uma linha de desafio. Ela sorriu, mas não chegou aos seus olhos frios e avaliadores, e no ar à sua volta, fraco, mas inconfundível, estava o aroma especiado e agudo da orquídea negra. O sangue de Sofia gelou, mas a sua expressão permaneceu serena. Estendeu uma mão. É um prazer conhecê-la, Isabela. A sua galeria soa emocionante. Sofia, querida, disse Isabela, a sua voz suave como a seda, mas com um tom de condescendência. Ela mal tocou nos dedos de Sofia. Diogo tem me contado tanto sobre ti. Os seus olhos dirigiram-se para a barriga de Sofia, e um pequeno sorriso de cumplicidade apareceu nos seus lábios. O jantar começou. Uma dança de conversa cuidadosamente coreografada. O senhor Ferreira pontificava sobre a política de taxas de juro do Banco Central, enquanto a sua esposa Amélia falava da sua última leilão de caridade. Diogo estava no seu elemento, encantador, espirituoso e afiado como uma navalha. Ele encheu o copo de vinho de Amélia, felicitou o senhor Ferreira por uma recente vitória comercial e habilmente dirigiu a conversa para as sinergias entre as suas firmas familiares. Sofia fez a sua parte. Sorriu, acenou e fez perguntas educadas sobre os netos dos Ferreira. Mas ela estava muito consciente do drama que se desenrolava do outro lado da mesa. Viu como o joelho de Diogo roçava ocasionalmente o de Isabela debaixo da mesa. Viu os olhares partilhados, os pequenos e imperceptíveis sorrisos que eles trocavam quando pensavam que ninguém os via. Era uma atuação descarada e insultuosa. O primeiro golpe público chegou durante a entrada. Amélia, uma mulher amável de coração, virou-se para Sofia. Deves estar tão entusiasmada, querida. Um bebê é uma bênção tão grande. Espera um menino ou uma menina? Antes que Sofia pudesse responder, Diogo soltou uma risada curta e aguda que não era nada alegre. Ah, nós só esperamos que herde o cérebro do pai. Deus sabe que é uma lotaria genética. Um breve e desconfortável silêncio caiu sobre a mesa. O senhor Ferreira pigarreou. O sorriso de Amélia vacilou. Sofia sentiu o calor a subir pelas suas bochechas, mas manteve a compostura. Bem, eu tirei uma dupla especialização em Economia e História da Arte na Universidade de Sevilha, disse ela levemente, com voz firme. Então eu acho que o nosso filho tem uma boa chance de qualquer maneira. Isabela soltou uma pequena e tilintante risada. História da arte, que fofo! É maravilhoso ter um hobby, não é? O insulto era claro. Tu és uma diletante, eu sou a profissional. Sofia olhou diretamente para Isabela, com um olhar tranquilo e frio, que pareceu surpreender a outra mulher. É mais do que um hobby. Compreender a história de uma classe de ativos é crucial para compreender o seu valor. Tenho a certeza de que a senhora concordaria. O sorriso de Isabela ficou tenso. Diogo, a sentir que estava a perder o controle da narrativa, decidiu duplicar a aposta. Os pratos principais chegaram. Uma impressionante exibição de arte culinária. Enquanto o empregado de mesa colocava um prato de vieiras seladas na chapa em frente a Sofia, Diogo levantou uma mão. Pare aí! Tenha certeza de que ela deve comer isso? Disse. A sua voz era alta o suficiente para que as mesas próximas pudessem ouvi-la. Pela forma como os seus tornozelos incharam, eu acho que devíamos trocar por um prato de vegetais cozidos a vapor. Não queremos que ela retenha mais água. É uma situação delicada. Gesticulou para a sua barriga. Nós estamos a tentar gerir a expansão. A mesa ficou em silêncio novamente. Mas desta vez era um silêncio denso e horrorizado.
Amélia Ferreira olhou para Diogo como se lhe tivesse nascido uma segunda cabeça. O senhor Ferreira olhou para o seu prato. Foi um momento de crueldade impressionante. Ele não estava apenas a troçar dela, ele estava a tentar infantilizá-la, a retratá-la como um recipiente frágil e hormonal, cuja única função era procriar. Isabela, no entanto, estava a desfrutar do espetáculo. Deu um gole delicado no seu vinho, os seus olhos a brilharem com triunfo por cima da borda do copo. Ela observava Sofia, à espera das lágrimas, da cena, da saída dramática que provaria que ela era a esposa instável e emocional. Sofia olhou para Diogo. Olhou para o rosto presunçoso e predador da sua amante. Sentiu os olhos dos Ferreira sobre ela, cheios de pena. Sentiu o peso dos olhares das mesas circundantes. A humilhação era algo físico, um cobertor quente e sufocante. O seu coração batia contra as suas costelas e, por um segundo, ela pensou que podia realmente ficar doente. Mas depois ela pensou no bebê dentro dela, o seu filho, não o dele, o dela. Uma onda de fúria pura e fria a invadiu, limpando a sua cabeça e fortalecendo a sua coluna vertebral. Ela não choraria. Ela não lhes daria a satisfação. Ela colocou o seu guardanapo deliberadamente sobre a mesa. Empurrou a sua cadeira para trás. O movimento lento e elegante. Pôs-se de pé, uma rainha a levantar-se de um conselho de tolos. Olhou diretamente para Diogo, a sua voz não um sussurro, mas uma declaração clara e tranquila que cortou o murmúrio do restaurante. Tens razão, Diogo, disse o seu tom uniforme. É uma situação delicada, mais delicada do que tu podes imaginar. Depois dirigiu o seu olhar para Isabela, mantendo-o por um momento longo e arrepiante. Não disse uma palavra. Não precisou. O olhar no seu rosto era uma promessa. Finalmente, ela dirigiu-se aos atônitos Ferreira. Amélia, senhor Ferreira, foi um prazer vê-los. Espero que tenham uma noite adorável. Sem mais um olhar para o seu marido, Sofia Antunes virou-se e saiu do restaurante. Os seus passos eram ponderados, as suas costas direitas. Ela não parecia uma mulher a fugir envergonhada. Parecia uma mulher a caminho da guerra. Os comensais por quem ela passou afastaram-se dela como por instinto. No silencioso e opulento salão de jantar de O Guardião, todas e cada uma das pessoas sabiam que acabavam de testemunhar não um final, mas sim o começo de algo que não ia ser bonito. Pausa para refletir. Se estivesse no lugar de Sofia, como teria reagido? A sua saída foi o passo certo para a vingança? Deixe a sua opinião nos comentários. Os segredos do fideicomisso. A viagem de táxi de regresso ao loft foi um borrão de luzes e sons abafados da cidade. Sofia não chorou. O tempo para as lágrimas tinha passado há meses numa noite de terça-feira, quando ela finalmente encontrara o que procurava. Há muito que ela suspeitava da infidelidade de Diogo. Estava nos clichês. As noites tardias, as viagens de negócios repentinas e secretas, o telemóvel que estava sempre inclinado para longe dela. Mas foi a sua arrogância que fora a sua perdição. Ele acreditava que ela era intelectualmente inferior a ele, um belo adorno que ele tinha adquirido, incapaz de compreender o mundo complexo em que ele habitava. Ele a tinha feito signatária do fideicomisso familiar Antunes, um gesto que ele pensava que demonstrava a sua fé nela, mas que ele via como uma mera formalidade. Ele assumiu que ela nunca olhava para os extratos. Enganou-se. O seu pai, o arquiteto, tinha-lhe ensinado que o diabo está sempre nos detalhes, nos planos. A sua mãe, a professora de história, tinha-lhe ensinado que a história é uma série de padrões.
e a sua própria formação em economia tinha-lhe ensinado a ler um balanço. O romance não foi revelado por uma mancha de batom, mas por uma transferência bancária. 350 mil euros movidos da conta auxiliar do fideicomisso para uma LLC recém-formada. Uma LLC chamada Galeria Torres. Foi um erro descuidado e arrogante. Ele nem sequer se dera ao trabalho de o esconder bem, confiante de que a sua esposa não saberia onde procurar ou o que estava a ver. Nessa noite, sentada no frio silêncio do seu escritório em casa, com as luzes da cidade indiferentes à sua descoberta, Sofia chorara. Chorou pelo homem que amara, pelo casamento em que acreditara, pelo futuro que lhe acabava de ser roubado. A dor foi um golpe físico, a deixara sem fôlego. Mas à medida que o sol começava a nascer, projetando longas sombras sobre as caras carpetes, a dor começou a transformar-se em algo mais duro, mais frio e infinitamente mais poderoso. Resolução. Ela não era apenas uma esposa. Ela estava prestes a ser mãe. O seu filho não seria criado numa casa construída sobre mentiras. O legado do seu filho não seria controlado por um homem infiel e cruel e pela sua amante superficial. Ela não era a vítima nesta história. Ela era a consequência. A primeira chamada que ela fez não foi para um advogado de divórcio, foi para Inês Cruz, a sua melhor amiga da universidade. Tinham sido inseparáveis na universidade. Duas raparigas bolseiras, a navegar num mundo de privilégios. Enquanto Sofia seguira as artes e se casara com esse mundo, Inês fora para a faculdade de Direito e tornara-se uma das contadoras forenses e litigantes comerciais mais temidas de Lisboa. Era um tubarão que sorria como um golfinho e sentia uma particular aversão por homens arrogantes que subestimavam mulheres inteligentes. Sofia! A voz de Inês tinha sido calorosa, mas instantaneamente aguçou-se quando ouviu o tom de Sofia. O que se passa? Sofia contou-lhe tudo. Não chorou desta vez. Ela expôs os fatos, as datas, as transferências bancárias, as suspeitas com a precisão fria de uma CEO a informar a sua direção. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Depois, Inês disse: "Está bem. A primeira coisa que fazes é nada. Não dizes nada. Ages normalmente. És a esposa perfeita, amorosa, um pouco ingênua. Deixa-o sentir-se confortável. Deixa-o ficar arrogante. Deixa-o continuar a cometer erros. Entretanto, eu vou começar a escavar. Nós não nos vamos apenas divorciar dele, Sofia. Nós vamos desmantelá-lo." Durante os 4 meses seguintes, Sofia viveu uma vida dupla. De dia, era a plácida e grávida senhora Antunes, a selecionar tecidos para o quarto do bebê, a assistir a aulas de yoga pré-natal e a sorrir serenamente nas funções sociais de Diogo. Mas à noite, depois de ele adormecer, ela era a principal agente de Inês. Ela digitalizava documentos, reenviava e-mails suspeitos das suas contas partilhadas e anotava meticulosamente cada presente caro, cada viagem de negócios, cada inconsistência financeira. Criou um livro de contas na sombra, um registro detalhado dos enganos de Diogo. Inês, por sua vez, estava a construir uma fortaleza. Ela descobrira que a LLC da Galeria Torres era apenas o início. Diogo andava a desviar sistematicamente ativos conjugais há anos, a escondê-los numa teia de contas no estrangeiro e empresas fantasma, tudo em violação do acordo pré-nupcial que ele próprio obrigara Sofia a assinar. O acordo pré-nupcial era inquebrável na sua definição de propriedade conjugal, propriedade que ele agora estava a desviar ilegalmente.
Ele estava a tentar construir um império separado para ele e a sua amante, financiado pela riqueza que ele e Sofia tinham acumulado juntos. O jantar em O Guardião não foi o catalisador. Foi o levantar do pano numa peça que Sofia e Inês tinham andado a escrever há meses. A humilhação pública não foi uma derrota, foi um presente. Estabeleceu o caráter de Diogo para que todos o vissem. Tornou-o o vilão de uma narrativa que elas estavam prestes a controlar. Ninguém poderia acusar agora Sofia de ser uma esposa amargurada e gananciosa. Ela era a mulher injustiçada, a futura mãe grávida publicamente envergonhada pelo seu poderoso marido. A simpatia de todo o seu mundo social e empresarial seria agora dela. Enquanto Sofia saía do táxi e entrava no elevador privado que se abria diretamente para o seu loft, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de texto de Inês. Hora do espetáculo. Sofia ficou um momento no lobby de mármore, o silêncio em contraste marcante com a tempestade que acabara de explodir. Ela respirou fundo. O ar filtrado já não se sentia opressivo, mas carregado de potencial. Olhou para as luzes da cidade, já não uma jaula, mas um campo de batalha que ela estava pronta para comandar. Escreveu a sua resposta, os seus dedos firmes. Hora do espetáculo. Pausa para refletir. Achas que Diogo e Isabela mereceram a humilhação pública? Qual o seu próximo passo para garantir a sua vingança? Diga-nos nos comentários. A queda do rei. A manhã seguinte, o distrito artístico do Bairro Alto estava banhado pela luz clara e brilhante de um perfeito dia de outono. Isabela Torres celebrava na sua galeria. A Galeria Torres era um monumento à sua ambição. Pisos de cimento polido, paredes brancas altíssimas e iluminação de carril que faziam com que as esculturas de vanguarda e os enormes quadros abstratos parecessem relíquias sagradas. A galeria estava aberta há 2 semanas e era a novidade da cidade. Era financiada, sussurrava-se, por um misterioso e muito rico patrono. Isabela sentiu um arrepio de vitória. A noite anterior tinha sido perfeita. A patética e digna saída de Sofia tinha-o selado. Diogo ligara-lhe no momento em que se metera no seu próprio carro, furioso com a cena melodramática de Sofia. Mas a sua raiva fora acompanhada por algo mais, uma energia frenética que Isabela reconheceu como o prelúdio de uma ruptura. Ele estava finalmente a ver Sofia como o fardo que ela era, e Isabela como a parceira de que ele precisava. Ela ia ao apartamento dele mais tarde. A guerra tinha terminado e ela tinha vencido. Ela estava a discutir a localização de uma escultura de metal particularmente discordante com o seu diretor de galeria quando a campainha da porta principal tocou. Um homem com um fato discreto que carregava uma pasta de couro lisa entrou. Não parecia um colecionador. Parecia um funcionário. Uma engrenagem numa máquina. "Posso ajudá-lo?" perguntou o diretor da galeria, com uma voz que ressumava snobismo praticado. O homem ignorou-o e caminhou diretamente para Isabela. "Isabela Torres?" perguntou, a sua voz plana e impessoal. "Eu sou", disse ela, inclinando a cabeça e com uma sobrancelha levantada. Ela assumiu que era um vendedor, ou talvez um artista, com a esperança de que o seu trabalho fosse exibido. O homem abriu a sua pasta e tirou uma grossa pilha de documentos. "Foi notificada", disse, a sua voz alta o suficiente para que o punhado de clientes abastados que estavam a ver a arte pudessem ouvir. Entregou os documentos nas mãos dela. Isabela olhou para ele, depois para os papéis, a sua mente ainda a saborear o triunfo da noite anterior, a lutar para o assimilar. "Notificada? O que é isto?" Acho que se enganou na pessoa. "Sem engano, senhora", disse o notificador,
já a virar-se para ir embora. Tenha um bom dia. Agora as cabeças tinham se virado na sua direção. Os clientes sussurravam, os seus telemóveis, de repente, a sair dos seus bolsos. O rosto de Isabela, que fora uma máscara de satisfação presunçosa momentos antes, agora estava pálido de confusão e horror crescente. Ela olhou para a página de cima. Era um documento legal selado com o selo do Tribunal Superior do Estado de Lisboa. O que fez o seu sangue gelar foi o título. Sofia Martins, requerente, Galeria Torres e Isabela Torres, requeridos individuais. Isto não era um processo de divórcio. Isto não era um processo pessoal por alienação de afeto. Isto era algo muito mais sofisticado, muito mais perigoso. Com as mãos a tremer, ela folheou as páginas. Era uma petição. Uma petição para uma ordem de restrição temporária e uma medida cautelar preliminar para congelar todos os ativos da Galeria Torres. A linguagem legal era densa e sufocante, mas as acusações eram brutalmente claras. A petição alegava que a Galeria Torres não era um negócio legítimo e independente, mas uma empresa fantasma estabelecida com o único propósito de lavar ativos conjugais do fideicomisso familiar Antunes. Acusava Isabela Torres de conspiração para cometer fraude e interferência ilícita com a propriedade conjugal. Tudo estava lá, exposto com precisão cirúrgica. A data de constituição da empresa. A transferência bancária de 300 mil euros do fideicomisso para a conta bancária da empresa. Transferências subsequentes no total de mais de 2 milhões de euros detalhadas meticulosamente com datas e quantias. Incluía até cópias das confirmações das transferências que Sofia deveria ter obtido de alguma forma. A petição ia mais longe. Incluía uma declaração jurada de um avaliador de arte forense respeitado, que atestava que o inventário inicial da galeria, os mesmos quadros que pendiam nas suas paredes, tinha sido comprado não pela empresa, mas com um cartão de crédito pessoal em nome de Diogo Antunes, e, portanto, também era considerado propriedade conjugal. Foi uma obra-prima de violência legal. A ação não se tratava de emoções, tratava-se de dinheiro. Não era direcionada a ela como amante. Era a ela como criminosa co-conspiradora. A ordem de restrição temporária, se concedida, significaria que ela não poderia vender uma única obra de arte. Não poderia pagar ao seu pessoal. Não poderia pagar o aluguer do seu espaço de galeria absurdamente caro. Todo o seu negócio, toda a sua identidade, toda a sua vitória seriam congelados. O seu telemóvel vibrou no seu bolso. Era Diogo. Ela ignorou. O seu mundo estava a inclinar-se sobre o seu eixo. Os sussurros dos clientes ficaram mais altos. Um deles, um colecionador proeminente que ela vinha a tentar conquistar há semanas, olhou para ela com absoluto desdém e saiu da galeria. Isabela tropeçou para trás, os papéis a tremerem na sua mão, e afundou-se num banco minimalista ridiculamente desconfortável. O triunfo frio e presunçoso das últimas 12 horas evaporou-se, substituído pela gélida pontada de pânico puro. Olhou para a sua bela galeria, o seu reino. Já não se sentia como um troféu, sentia-se como uma armadilha, e ela era a que acabara de ser notificada. O primeiro tiro tinha sido disparado, não no rei, mas na sua rainha em espera, e foi um impacto direto. A explosão chegou como Sofia sabia que o faria, às 14h17. As portas do elevador privado abriram-se com um violento sibilar, e Diogo irrompeu na penthouse. O seu rosto era uma nuvem de tempestade. O seu fato perfeitamente feito à medida amarrotado, como se o tivesse estado a arrancar.
brandiu o seu telemóvel como uma arma. Que diabos é isto, Sofia? Rugiu, a sua voz a ecoar na cavernosa sala. O que diabos tu fizeste? Sofia estava sentada tranquilamente num dos sofás brancos, a ler um livro sobre o sono infantil. Ela tinha se vestido deliberadamente para este confronto. Um simples suéter de cachemira e leggings de maternidade confortáveis. Parecia suave, caseira e completamente imperturbável. Lentamente, ela pousou um marcador no seu livro. Deixou-o e olhou para ele. A mulher tímida e complacente que ele humilhara na noite anterior tinha ido embora. No seu lugar havia uma estranha com olhos tão tranquilos e frios como um glaciar. Suponho que te referes ao processo, disse com voz uniforme. De facto, devia ser mais específico, Diogo. Tu tens tantos incêndios a arder que é difícil manter o rasto. A mandíbula dele trabalhava, uma veia a latejar na sua têmpora. Não brinques comigo. Tu processaste a Isabela, estás a tentar arruiná-la. Depois do que fizeste ontem à noite, tu tens a audácia de fazer isto. O que eu fiz? A risada de Sofia foi um som curto, agudo e sem humor. Tu referes-te a quando me desculpei discretamente depois de tu me teres humilhado publicamente e tentado ditar a minha dieta em frente aos teus potenciais parceiros de negócios? Essa cena? Ou estás a referir-te à cena em que tu tens andado a canalizar milhões de euros do nosso dinheiro? O meu dinheiro, o dinheiro do nosso filho para o projeto vaidoso da tua namorada. Diogo ficou momentaneamente sem palavras. Ele estava acostumado às suas lágrimas, à sua dor silenciosa. Ele não tinha defesa contra esta fúria fria, esta mulher que respondia à sua raiva com fatos gelados. Esse é o meu dinheiro, ele balbuciou finalmente a apontar para ela com um dedo. Fui eu que o ganhei. Tu o ganhaste enquanto estávamos casados, o que o torna propriedade conjugal, recitou Sofia, a sua voz a soar como a de uma advogada. Um conceito com o qual tu devias estar intimamente familiarizado, já que foste tu quem insistiu naquele acordo pré-nupcial de 100 páginas, o que me protege das tuas dívidas e protege os nossos ativos partilhados de empresas tolas, como, por exemplo, a de estabelecer uma amante numa galeria multimilionária no Chiado. Ele olhou para ela, a sua mente a dar voltas. Esta não era a Sofia que ele conhecia. Esta não era a estudante de História da Arte que se contentava em planear jantares. Esta mulher conhecia os termos do seu acordo pré-nupcial. Esta mulher conhecia a empresa, as transferências bancárias. Como? Ele começou, a sua voz a baixar de um rugido para um sussurro atordoado. Como soubeste? Tu és mesmo assim tão arrogante, não és? Sofia pôs-se de pé lentamente, a sua figura grávida a dar-lhe uma estranha e nova autoridade. Pensaste que eu era apenas uma cara bonita para estar ao teu lado. Pensaste que eu era demasiado estúpida para ler um extrato financeiro. Pensaste que eu não daria por falta de que estavas a roubar a nossa família para construir uma nova vida com aquela criatura. Ele recuou como se tivesse sido atingido. Deixa a Isabela fora disto. Não posso, disse Sofia com um encolher de ombros. Ela é uma co-conspiradora na tua fraude. É isso que isto é, Diogo. Fraude. Uma tentativa deliberada e calculada de me defraudar da minha parte legal, da propriedade conjugal. E eu imagino que as finanças e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, podem estar muito interessadas em saber sobre a rede de contas no estrangeiro que tu usaste para mover o dinheiro. Foi o golpe de misericórdia. A menção da CMVM, todo o império de Diogo, Capital Sol, fora construído sobre uma imagem cuidadosamente construída de legitimidade e sucesso intocável. Uma investigação da CMVM, mesmo uma insinuação, podia estilhaçar a confiança dos clientes
e desencadear um colapso catastrófico. O romance era um escândalo. A fraude financeira era uma sentença de morte. A raiva desvaneceu-se do seu rosto, substituída por um branco pálido e doentio. A dinâmica de poder na sala não só tinha mudado, como se tinha invertido. Ele já não era o senhor do universo a repreender a sua esposa tola. Era um animal encurralado. E ela era a caçadora que pacientemente tinha montado a armadilha. "O que queres, Sofia?" perguntou. A sua voz rouca. A pergunta foi uma rendição. "O que eu quero?" Sofia aproximou-se da janela a olhar para a cidade lá embaixo. Há uns meses, eu teria dito que queria o meu marido de volta. Queria o meu casamento. Queria que o homem por quem me apaixonei olhasse para mim como ele costumava fazer. Ela virou-se para ele, os seus olhos desprovidos de qualquer afeto persistente. "Agora eu quero o que é meu. Eu quero o divórcio. Eu quero este loft. Eu quero a casa no Algarve. Eu quero a custódia total e exclusiva do nosso filho. Eu quero uma pensão de alimentos e uma pensão infantil tão significativas que te garantam que nunca te esquecerás do que fizeste. E eu quero os ativos do fideicomisso familiar Antunes, todos eles colocados num novo fideicomisso irrevogável para a criança, gerido por mim, para o benefício exclusivo do nosso bebê." Ela deixou que as exigências flutuassem no ar, cada uma um golpe de martelo contra o seu ego desmoronado. "E quanto a Isabela?" continuou Sofia, a sua voz a baixar para um sussurro. "Eu quero que ela fique arruinada. Eu quero que a galeria dela seja desmantelada. Eu quero que o nome dela seja uma piada em todas as colunas sociais. Eu quero que ela entenda o que acontece quando tu tentas construir o teu futuro sobre as ruínas da família de outra mulher." Diogo afundou-se no sofá que Sofia acabara de desocupar, com a cabeça entre as mãos. Ele era um homem que resolvia problemas com dinheiro e poder, mas pela primeira vez na sua vida ele estava a enfrentar um problema que o seu dinheiro e poder tinham criado, e que agora ameaçava consumi-lo completamente. "Não podes fazer isto", ele murmurou derrotado. Sofia deu-lhe um último olhar desdenhoso. "Posso e vou. Devias ligar para o teu advogado, Diogo. Tu vais precisar dele." "O meu advogado", ela acrescentou com um sorriso fino e afiado, "já está a trabalhar." Ela virou-se e caminhou para o suíte principal, deixando-o sozinho na vasta e silenciosa sala de estar. O rei tinha sido apanhado em xeque-mate no seu próprio castelo. As consequências acabavam de começar, e estava claro que Sofia Martins estava preparada para queimar todo o seu reino, até aos alicerces, para proteger o seu próprio. Pausa para refletir. O que pensa do final? O desfecho foi justo para Diogo? Deixe a sua opinião e não se esqueça de subscrever. O legado de Sofia. No enrarecido mundo da elite de Lisboa, o escândalo viaja mais rápido do que a luz. A notícia do processo contra a Galeria Torres não foi apenas um mexerico. Foi uma bomba que detonou nas páginas da secção de sociedade dos jornais e foi dissecada com detalhes jubilantes pelos bloggers de sociedade. A história era irresistível. A esposa grávida e desprezada de um titã dos mercados a tomar uma espetacular e cirúrgica vingança sobre a sua amante. E Sofia, guiada pelo astuto conselho de Inês, interpretou o seu papel na perfeição. Foi fotografada a sair da consulta da sua obstetra na Avenida da Liberdade, com um aspecto pálido, mas resoluto, uma mão protetora sobre a sua barriga. Ela não deu qualquer declaração, o que foi mais poderoso do que qualquer comunicado. O seu silêncio permitiu ao mundo projetar a sua própria narrativa sobre ela. Ela era a vítima digna, uma Madonna moderna,
a lutar pelo seu filho ainda não nascido contra as forças depravadas da ganância e da infidelidade. Para Diogo, o desmoronamento foi rápido e brutal. O primeiro tremor atingiu a Capital Sol. Os seus sócios, que eram tão impiedosos como ele, convocaram uma reunião de emergência da direção. Eles não se preocupavam com o seu casamento, preocupavam-se com a menção da CMVM. Que diabos é isto, Diogo? Perguntou Miguel, o cofundador grisalho da firma, a atirar uma cópia do jornal sobre a mesa da sala de reuniões. Rede de contas no estrangeiro? Conspiração para cometer fraude? Há algo de verdade nisto? A tua esposa está prestes a trazer os investigadores federais para a nossa porta. É um assunto doméstico, Miguel, rosnou Diogo, a tentar projetar uma aura de controlo que já não sentia. A minha esposa está a ser emocional, até histérica. É uma acusação sem fundamento, concebida para me magoar. É? Interveio outro sócio, um homem mais jovem e ambicioso chamado David. Porque o meu contacto no Banco de Portugal me ligou esta manhã. Espalhou-se o boato de que tu és tóxico, que o teu julgamento está comprometido. Os Ferreira já retiraram o seu fundo de 700 milhões de euros. Citaram uma perda de confiança na integridade pessoal e profissional da alta direção. Diogo sentiu o sangue a esvair-se do seu rosto. A perda do fundo Ferreira não foi apenas um golpe financeiro. Foi um voto de não confiança catastrófico de dinheiro antigo, um sinal para o resto do mercado de que a Capital Sol estava em apuros. O seu telemóvel, que antes tinha sido uma ferramenta de poder, agora era uma fonte de pavor constante. As chamadas de clientes preocupados não eram atendidas. As suas tentativas de comunicar com amigos influentes eram recebidas com recusas educadas, mas firmes, dos seus assistentes. Ele estava a ser social e profissionalmente isolado. Os amigos que se tinham rido das suas piadas em O Guardião agora se afastavam. Não fosse o fedor do seu escândalo pegar-se neles. Ele tentou contra-atacar. Contratou um advogado de divórcio notoriamente agressivo, um homem chamado Leonardo, especializado em táticas de terra queimada. O primeiro movimento de Leonardo foi filtrar uma história a sugerir que Sofia estava mentalmente instável. As suas ações impulsionadas pelas hormonas da gravidez. Falhou espetacularmente. Inês já estava pronta. Lançou um único e devastador contra-ataque, uma declaração jurada do obstetra de Sofia, que afirmava que a senhora Antunes gozava de perfeita saúde física e mental, mas que estava sob um estresse emocional extremo devido a circunstâncias de má conduta conjugal e desvio de fundos. O médico até assinalou que o estresse desta natureza podia representar um risco para a gravidez. Um detalhe que pintava Diogo não só como um adúltero, mas como um homem que punha em perigo ativamente o seu próprio filho ainda não nascido. A simpatia pública por Sofia disparou. Entretanto, o mundo de Isabela tinha se desmoronado completamente. O tribunal tinha concedido a moção de Sofia para uma ordem de restrição temporária. Um administrador judicial agora controlava a sua galeria. As portas estavam fechadas, um aviso legal afixado no vidro. O seu nome era Cinza. O mundo da arte, que vive da reputação, evitou-a completamente. Os artistas exigiram a devolução das suas obras. Os poucos clientes que ela tinha conseguido agora processavam-na pela devolução dos seus depósitos. Desesperada, ela bombardeou Diogo com chamadas e mensagens de texto. Tens de consertar isto. A minha vida está arruinada. Tu prometeste-me um futuro. Diogo, cercado por todos os lados, via-a não como uma parceira, mas como mais um fardo, uma âncora barulhenta e em pânico que o arrastava para baixo. Mantém-te à margem.
Ele enviou-lhe uma mensagem de texto, as suas palavras frias e desdenhosas. Não fales com ninguém, deixa o meu advogado tratar disso. Mas Isabela começava a compreender uma verdade aterrorizante. O advogado de Diogo não estava lá para a proteger. Ele estava lá para proteger Diogo. Ela era uma ponta solta que precisava de ser gerida e, se necessário, cortada. O sonho glamouroso de ser a senhora Diogo Antunes tinha se dissolvido num pesadelo de honorários de advogados, desonra pública e abandono total. Ela estava sozinha, presa nos destroços da vida que ele lhe prometera. O desmoronamento também estava a ocorrer a um nível mais pessoal. Sofia, como parte da apresentação legal inicial, tinha obtido uma ordem que lhe concedia a ocupação exclusiva temporária do loft. Uma tarde, Diogo chegou para encontrar as fechaduras trocadas. Um porteiro estoico entregou-lhe uma caixa que continha alguns dos seus pertences pessoais: uma escova de dentes, um aparelho de barbear, um par de mudas de roupa, juntamente com uma nota do escritório de Inês, a informá-lo de que qualquer tentativa adicional de entrar na residência seria considerada uma violação da ordem judicial e resultaria na sua prisão. Ele parou no passeio da Rua Castilho, a segurar a patética caixinha, a olhar para a brilhante torre onde a sua esposa grávida, formidável e vingativa, agora estava entronizada. Ele tinha perdido a sua casa, o seu maior cliente, o respeito dos seus pares e o controlo da narrativa. O mundo que ele tinha construído com tanta precisão impiedosa estava a rachar e a desmoronar-se à sua volta. Tudo porque ele cometeu o fatal e arrogante erro de subestimar a mulher a quem outrora prometera amar e cuidar. A guerra estava longe de terminar, mas ele estava a perder em todas as frentes. Pausa para refletir. Acha que Diogo merecia isto? Ou Sofia foi demasiado longe? Partilhe o seu ponto de vista nos comentários. A rendição, a primeira audiência preliminar, decorreu num tribunal estéril e impessoal que parecia a um mundo de distância da opulência da vida de Diogo. Não estava aberta à imprensa, mas o que estava em jogo era astronômico. Sofia estava lá, ladeada por Inês, o seu semblante tranquilo e sereno. Usava um simples vestido de maternidade azul marinho, a imagem da força calma. Diogo sentou-se na mesa oposta, com o seu advogado, Gerardo Costa, com um aspecto abatido. A audiência destinava-se a que a juíza decidisse se emitiria uma medida cautelar preliminar, que manteria os ativos da Galeria Torres congelados durante a duração do caso. Gerardo argumentou apaixonadamente que a ação era uma atitude frívola e vingativa de uma esposa desprezada. Sua Excelência, este é um caso clássico de uma disputa conjugal a transbordar para um processo comercial sem fundamento, vociferou Gerardo, a sua voz a encher a sala. A senhora Antunes está a usar este tribunal para assediar a senhora Torres como um substituto para a sua raiva em relação ao meu cliente. Inês levantou-se, a sua presença afiada e focada. Sua Excelência, com todo o devido respeito pelo talento dramático do Sr. Costa, isto não é uma disputa conjugal. Este é um caso de fraude. Nós temos transferências bancárias. Nós temos extratos de cartão de crédito. Nós temos um padrão claro e inegável do Sr. Antunes a desviar deliberada e ilegalmente ativos conjugais para esta entidade, Galeria Torres. A única coisa frívola aqui é a tentativa da defesa de pintar a minha cliente como histérica.
A única coisa vingativa é a tentativa sistemática do Sr. Antunes de saquear financeiramente o patrimônio que o seu próprio filho está prestes a herdar. Inês apresentou as suas provas com uma eficiência arrepiante. Os documentos eram irrefutáveis. A juíza, uma mulher mais velha e sensata chamada Isabel Antunes, examinou os papéis com a testa cada vez mais franzida. Olhou para Diogo, depois para a figura grávida de Sofia. Senhor Antunes, disse a juíza Antunes, a sua voz tingida de gelo. É a opinião deste tribunal que a requerente apresentou provas substanciais que sugerem uma alta probabilidade de sucesso no mérito da causa. A medida cautelar preliminar é concedida. Os ativos da Galeria Torres permanecerão congelados. Além disso, estou a emitir um congelamento de ativos mais amplo sobre todas as despesas não salariais das contas operacionais da Capital Sol, até que uma auditoria forense completa do patrimônio conjugal seja concluída. Não vou permitir que o requerido esvazie a sua empresa para esconder dinheiro da sua esposa e filho. Foi uma derrota surpreendente para Diogo. A juíza não só se tinha posto do lado de Sofia, tinha colocado um estrangulamento financeiro em toda a sua empresa. Gerardo balbuciou, enquanto Diogo parecia ter sido agredido fisicamente. Mas a verdadeira reviravolta estava a acontecer fora do tribunal. Isabela Torres tinha estado sentada num banco no corredor, citada pelo advogado de Diogo, mas em grande parte ignorada. Ela tinha ouvido o processo através das pesadas portas de madeira, a ouvir a si mesma ser descrita como uma destruidora de lares e uma criminosa. Ela ouviu o advogado de Diogo a atirá-la para debaixo do autocarro, a pintá-la como uma parte ingênua das ações de Diogo na melhor das hipóteses, ou uma sedutora manipuladora na pior. Ela tentara falar com Diogo enquanto ele entrava no tribunal, mas ele tinha passado por ela como se fosse um fantasma. A última das suas negações se estilhaçou. Diogo não a ia salvar. Ia sacrificá-la. Ele a pintaria como a mentora, aquela que o seduzira e enganara para lhe dar dinheiro. Ele usaria os seus recursos restantes para esmagá-la e sair ileso, deixando-a sozinha para enfrentar a ruína legal e financeira. Quando Sofia e Inês saíram do tribunal com rostos sérios, mas vitoriosos, Isabela levantou-se. As suas mãos tremiam, o seu rosto pálido, mas os seus olhos tinham uma desesperada resolução ardente. Senhora Antunes, disse com voz trêmula, mas clara. Sofia, posso falar com a sua advogada? Sofia parou surpreendida. Inês pousou uma mão protetora no braço dela, com uma expressão cautelosa. Senhora Torres, eu não acho que tenhamos algo a discutir. Por favor, suplicou Isabela, a sua voz entrecortada. A arrogância tinha ido embora, substituída pelo medo puro. Ele vai destruir-me. Ele vai dizer que tudo isto foi ideia minha. Vocês acham que têm provas. Vocês não têm ideia do que eu tenho. Eu tenho tudo. Mensagens de texto, e-mails, notas de voz. Ele gabava-se disso. Ele contou-me passo a passo como te estava a esconder o dinheiro. Ele chamou-a de a apólice de seguro para a esposa idiota. As palavras flutuaram no ar, feias e afiadas. Sofia estremeceu, a crueldade da frase uma ferida fresca. Os olhos de Inês, no entanto, brilharam com um brilho predador. Um testemunho cooperante do campo inimigo. Ele disse-me que ia deixar-te depois de o bebê nascer, continuou Isabela, as lágrimas a escorrerem agora pelo seu rosto. Ele disse que estava apenas à espera que o ativo fosse entregue. Ele é um monstro. Eu fui uma tola. E ele é um monstro. Eu não quero vencer. Eu só não quero ser a única a perder. Eu vou testemunhar. Eu darei a vocês tudo. Só façam-no pagar. Ela olhou para Sofia, que acenou lentamente, quase imperceptivelmente. O inimigo do seu inimigo era, por agora, o seu amigo.
Uma aliança nascida da traição mútua estava a ser forjada no frio e estéril corredor do Tribunal Superior de Lisboa. Inês virou-se para Isabela, o seu comportamento profissional a regressar ao normal. Senhora Torres, disse com voz clara, a minha cliente e eu vamos tomar um café. Talvez a senhora queira juntar-se a nós? Foi a reviravolta mais inesperada de todas. As duas mulheres que tinham sido posicionadas como inimigas mortais, a esposa e a amante, afastavam-se juntas, unidas pelas traições de um único homem. Diogo Antunes pensou que estava a jogar uma partida de xadrez, a sacrificar um peão para proteger o seu rei. Ele não fazia ideia de que o peão estava prestes a virar o tabuleiro e a juntar-se às forças da rainha adversária. Pausa para refletir. O que achou deste final? Foi justo o desfecho para Diogo? Comente a sua opinião e não se esqueça de subscrever. O legado de Sofia. 6 meses depois, Sofia estava no quarto do bebê no loft da Avenida da Liberdade. Era um belo quarto cheio de luz, decorado em suaves amarelos e cinzentos. Nos seus braços, ela segurava a sua filha, um bebê perfeito e saudável chamada Esperança. A cidade estendia-se por baixo delas, já não uma prisão nem um campo de batalha, mas simplesmente uma vista, a sua vista. As notícias tinham relatado que Diogo Antunes tinha se demitido do seu cargo de CEO da sua firma no meio de uma massiva fuga de clientes e estava a vender a sua participação por uma fração do seu valor anterior. A Galeria Torres tinha sido liquidada, os seus ativos vendidos para satisfazer parcialmente o acordo. Isabela Torres tinha desaparecido. Rumores diziam que ela se tinha mudado de volta para a sua vila natal. As suas ambições em Lisboa despedaçadas. Sofia olhou para o rosto adormecido da sua filha e sentiu uma profunda sensação de paz. A tempestade tinha terminado. Ela tinha caminhado através do fogo, não só por si mesma, mas pela pequena e inocente vida nos seus braços. Ela não só sobrevivera, como tinha triunfado. Ela não era a esposa descartada de Diogo Antunes. Era Sofia Martins, uma mãe, uma protetora e a arquiteta do seu próprio futuro e do da sua filha. Um futuro inquebrável. A história de Sofia é um poderoso lembrete de que as traições mais profundas muitas vezes podem acender a força mais feroz. Ela foi humilhada publicamente, subestimada e deixada na ruína pela única pessoa que deveria tê-la protegido. Mas em vez de se quebrar, ela construiu meticulosamente um caso. Ela virou o jogo contra os seus atormentadores e recuperou não só a sua fortuna, mas o seu poder e o seu futuro para si mesma e para o seu filho. Isto não foi apenas uma história sobre um divórcio complicado, foi uma aula magna de estratégia, resiliência e o poder tranquilo e inabalável de uma mulher que foi levada longe demais. Ela provou que a melhor vingança não é viver bem, é vencer. Muito obrigado por ter chegado até ao final desta fascinante história. Se gostou, não se esqueça de dar um grande polegar para cima e de a partilhar com os seus amigos. Vemo-nos no próximo relato.